Imagine que você está numa festa de boa, curtindo com seus amigos, até que você decide ir ao banheiro e, ao voltar de lá, resolve entrar em uma porta no final de um corredor que liga ao banheiro que você estava. E quando você entra lá, temos uma sala meio cinzenta, mas a coisa fica mais estranha ainda quando do outro lado da mesa aparece um ser misterioso, que é basicamente um demônio. Ele te oferece um contrato, e apesar de não ter muitas informações, basicamente você pode assinar o seu nome. E quando você assina o seu nome nele, você está concordando que irá jogar um jogo muito tranquilo com o demônio. Roleta Russa. Essa é a proposta de um jogo de terror de mesa, que foi lançado há pouco tempo, mas que está fazendo muito sucesso entre os gamers. Eu estou falando de Buckshot Roulette. Como eu falei anteriormente, nesse jogo você aparece no banheiro de uma balada, e quando você entra na tal sala cinzenta, um demônio chamado Deller aparece e te entrega um contrato. Obviamente você pode colocar seu nome, e a partir do momento que o contrato é assinado, meio que você entrega sua vida nas mãos da sorte. O jogo que vocês jogarão é o Roleta Russa, que é basicamente um jogo de azar criado pelos russos como um método de tortura durante as guerras. Porém, no jogo de roleta russa original, a arma utilizada é um revólver, e em Buckshot Roulette é uma 12. Menor! Ou seja, o negócio aqui é sério. Esse jogo tem 3 níveis, sendo o último mais insano. Na primeira fase, os participantes têm 2 vidas, e embora seja apenas a primeira fase, já dá pra sentir uma certa adrenalina, porque, cara, são apenas 2 chances de passar de nível. Aqui existem 2 tipos de munição, a cheia e a vazia. A bala cheia é caracterizada pelo cartucho vermelho, que é basicamente o comum, enquanto a vazia está caracterizada como azul. Elas são depositadas de forma aleatória pelo próprio Deller. Quem inicia é o jogador, e você tem a opção de disparar no Deller ou em si mesmo. Se decidir atirar em si mesmo, você pode ter a sorte de ouvir o estalo seco do cartucho vazio. Ou então ter a infelicidade de ouvir um sonoro e morreu. Mas não pense que você morre de uma só vez, até mesmo porque você e a criatura estão em um acordo, e é óbvio que ela não vai te deixar perder tão rápido. Quando você morre, você rapidamente é reanimado e volta para o jogo. Nesse caso, podemos interpretar o jogo como uma tortura, assim como o jogo de roleta russa original. Uma curiosidade interessante, o Deller é muito inteligente, podendo fazer jogadas e utilizar estratégias aleatórias e criativas. Porém, ele também comete erros assim como o jogador, como por exemplo, disparar um cartucho cheio em si mesmo. Porém, ele também não morre, e diferente do player, ele não é reanimado ao ser atingido pelo cartucho cheio, ele simplesmente retorna, que dá a entender que ele é muito forte ou até mesmo imortal. Mas falemos agora das fases e dificuldades que encontramos nelas. Como eu falei anteriormente, na primeira fase, você e seu adversário têm 2 vidas. Aqui contamos com 3 munições, 2 vazias e uma cheia. Se você tiver sorte, Deller pode dispor as 2 munições falsas em sequência, ou melhor dizendo, os 2 primeiros disparos podem ser falsos. Mas como cada jogada é aleatória, pode ser que o demônio deposite primeiramente uma falsa e uma verdadeira. Então, aqui não tem escolha, ou você se apega com a sorte, ou então vai de arrasta pra cima. Se você conseguir vencer o demônio nas 2 primeiras rodadas, parabéns, você passou de nível. Porém, a vida não é um mar de rosas, pois Deller comenta que irá deixar as coisas mais interessantes. No segundo nível, há um diferencial. Os 2 jogadores utilizarão itens na jogatina. Ué, jovem, mas como assim itens? Bom, deixa que eu explico. Cada um dos jogadores tira 2 itens antes de iniciar a rodada, e poderão retirar mais 2 a cada recarregada da arma. No total, são 5 itens, que poderão ser retirados de forma aleatória. Cada um dos itens tem uma função especial, que se utilizados corretamente, poderão ser fundamentais para que você ganhe a rodada. Os itens são a algema, a lata de cerveja, o canivete,
a lupa e um maço de cigarros. A algema obviamente prende o adversário. Quando você prende o dela, ele fica uma rodada sem jogar. E apesar de sabermos que ele é muito forte ou simplesmente muito bom nesse jogo, observamos que ele aceita todas as condições sem trapacear. Ou seja, ele basicamente aceita ser algemado. A lata de cerveja te permite descartar a próxima munição da câmara da arma. Então, se, por exemplo, a munição que está na câmara da arma for falsa, você utiliza a lata de cerveja para descartar essa falsa e, dependendo da ordem, você utiliza a bala verdadeira. O canivete tem uma função interessante. Com ele, você serra o cano da arma. Fazendo isso, a espingarda fica com o dobro do dano. Então, se você estiver jogando o primeiro level, você tira toda a vida do Deller. A lupa permite você inspecionar a câmara da arma. Com ela, você consegue saber se a munição é verdadeira ou não, e assim escolher atirar em si mesmo ou no adversário. E agora falemos do item mais errado, o maço de cigarros. Contradizendo todas as leis da ciência, da medicina e a realidade humana, o maço de cigarros te dá um ponto de vida. Incrivelmente, quando você toma dano, você utiliza o maço de cigarros e ele recupera o ponto de vida. Sim, é muito errado. Por favor, rapaziada, não fumem. Ok, lembra que eu falei que se você souber utilizar os itens de maneira correta, você consegue se dar bem? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui algumas combinações de itens que podem te ajudar na jogatina. Lupa e o canivete. Com a lupa, você inspeciona a arma. Se for bala verdadeira, você serra o cano da arma e dobra o dano. A lupa e a lata de cerveja. Você inspeciona a arma e se ela for bala falsa, pode descartá-la e, se tiver sorte, pode utilizar a bala verdadeira. A algema e canivete. Você prende o Deller, serra o cano da arma e, se tiver sorte, pode atirar nele com a munição verdadeira. Essas foram só algumas possíveis combinações de itens. Se ficou faltando alguma aí, coloca nos comentários que eu vou ler. Até aqui, eu falei da gameplay e como você pode usar da sorte a seu favor para passar de nível. Porém, eu não falei de um ponto notável, o último nível. O último nível é a prova dos 9 da roleta russa. Aqui, Deller demonstra todo o seu sadismo ao dizer que, neste level, não serão utilizados os desfibriladores e nem as transfusões de sangue. Ou seja, se você perder as 4 vidas, já era. É claro que o demônio vai usar toda a sua inteligência para te mandar pra vala. Mas, jovem, e se a gente perder todas as vidas? Bom, acontece isso aí. Ok, falamos dos levels. Agora falaremos desse lugar exótico. Aparentemente, esse lugar que nós vamos quando perdemos todas as vidas é o céu. Claro, parece um cemitério, mas o formato do portão faz referência ao paraíso. Mas a atmosfera, esses espinhos dentro do local, os pássaros passando no céu, o céu com um tom meio acinzentado, sei lá, isso parece mais com o submundo. É como se o Deller tivesse alterado a realidade para que nós, que assinamos o contrato com ele, continuemos numa espécie de tortura. E se for realmente o submundo, dá pra ver que tá bem largado. Acredito que é porque o Deller tá mais ocupado jogando o joguinho de roleta russa do que cuidando do próprio lugar dele. Enfim, isso é tudo. Já fazia um certo tempo que eu queria falar de Buckshot Roulette, porque eu achei muito interessante devido à adrenalina e à tensão que o jogo causa no jogador. Só que eu acabei perdendo um pouco de tempo. Eu percebi que outros youtubers falaram primeiro e, como eu sempre fico para trás nos assuntos, tá aqui eu falando qualquer besteira para vocês ouvirem. Mas essa besteira deu muito trabalho para fazer, então, por favor, dá um like e comenta o que você achou. Eu sou o Jovem, valeu e até a próxima.